Olá pessoal, na nossa aula do dia de hoje a gente vai tentar entender a macrodivisão espacial do quadro natural brasileiro. De maneira muito especial, vamos entender aí o Cerrado e também o Complexo do Pantanal. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito dessa temática. Primeiro, você se recorda que nós já havíamos falado para você que há uma relação dialética entre o clima e a vegetação. Isso significa dizer que o clima é determinante para o tipo de vegetação numa dada localidade e que eventual alteração da vegetação acaba por modificar o próprio clima. Nós vamos analisar na nossa aula de hoje, primeiro, a vegetação de cerrado. E essa vegetação de cerrado, ela está muito presente na área do centro-oeste brasileiro, de uma parte de Minas Gerais e de uma parte do Nordeste. A maior incidência, contudo, é exatamente na área do centro-oeste brasileiro, que pega lá os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Além, obviamente, dele avançar pelo Tocantins, pelo oeste do estado de Minas Gerais e por alguns estados lá do Nordeste. Nós sabemos que o clima nessa parte do Brasil é o que nós chamamos de tropical continental. O clima tropical continental, como o próprio nome o afirma, ele é fortemente influenciado por uma massa de ar que nós chamamos de massa tropical continental. Essa massa tropical continental, ela é quente e seca. Significa, então, dizer que na área da ocorrência do Cerrado, eu tenho um clima muito bem definido. Uma estação chuvosa, que é o verão, e uma estação seca, que é o inverno. Com isso, a vegetação ela tem que se adaptar de maneira muito clara a essas condições climáticas. Via de regra, nessa região eu tenho elevadas médias térmicas, pouca amplitude térmica anual, a amplitude não é tão significativa, a não ser quando eu tenho a penetração de uma massa polar atlântica, notadamente no inverno, que é uma massa fria e úmida, que caminha aí em parte entre a área do Pantanal e a área do Planalto Central brasileiro, e eventualmente ela traz queda de temperatura. Nós vamos perceber um índice pluviométrico irregularmente distribuído ao longo do ano. Como eu disse, ele está fortemente concentrado no período do verão, que é chuvoso, e um inverno relativamente seco. Dadas essas condições, a vegetação de cerrado, então, vai ter que se adaptar. Bom, antes da gente avançar, vamos botar isso no quadro para você. Vem para cá. A nossa aula de hoje, pessoal, versa aí sobre a macrodivisão natural do espaço brasileiro, biomas, domínios e ecossistemas. Vamos falar de maneira especial do Cerrado e do Pantanal. Então, a primeira grande questão é a gente tentar entender o fator clima. Observe lá que eu tenho nessa região elevadas médias térmicas, nós vamos observar uma pouca amplitude térmica anual, que nós chamamos de ATA. Nós vamos perceber uma atuação intensa da massa tropical continental, que é uma massa quente e seca. A gente vai perceber, então, nessa região, um verão que é chuvoso e um inverno que é seco. Portanto, o índice pluviométrico fortemente concentrado exatamente no período do verão. Então, repetindo para você, né? Eu tenho uma área com elevadas médias térmicas, com pouca amplitude térmica anual, o que nós chamamos lá de ATA, né? Lembre-se que a amplitude térmica
é a diferença entre a maior e a menor temperatura média observada durante o ano. A gente vai poder perceber uma atuação forte da MTC, que é a massa tropical continental, que é quente e seca, mostrando aí um verão chuvoso e um inverno seco. Se é assim, pessoal, nós vamos ter então que a vegetação vai se adaptar. A vegetação de cerrado é uma modalidade de savana, o que significa dizer que esse componente, né, savânico, ele é muito bem adaptado a um determinado período do ano em que chove pouco ou não chove. Então nós vamos ter basicamente uma vegetação arbustiva, em alguns casos ela será arbórea, e quando for arbórea no Brasil, nós vamos chamar de cerradão. Então ela é uma vegetação arbustiva, arbórea, casca grossa, e essa casca grossa tem uma finalidade dupla, né? Evitar a evaporação de água, mas ao mesmo tempo resistir às queimadas naturais que ocorrem regularmente na área do sertão. Lembrando que a queimada natural é aquela provocada lá, por exemplo, por queda de raio. Eu vou ter uma vegetação retorcida, alguns biólogos nos afirmam que é para diminuir a área de exposição à incidência solar. Ela terá uma raiz profunda para estourar o subsolo à procura de água. Nós vamos perceber que esse tipo de vegetação é espaçado para não competir pelo mesmo nicho de água dentro do solo. Portanto, o cerrado tem essas características todas que nós falamos. Vamos botar aqui no quadro. Então, né, eu tenho uma vegetação de cerrado que se apresenta lá, né, como arbustiva, em alguns casos como arbórea, e quando ela é arbórea, no Brasil, nós damos o nome de cerradão. Ela tem uma casca grossa, uma raiz profunda, é uma vegetação espaçada e, portanto, muito bem adaptada a um clima em que parte do ano é seco. Então, uma vegetação arbustiva arbórea, casca grossa, raiz profunda, espaçada e retorcida. No passado, nós considerávamos, né, esse ecossistema como um ecossistema relativamente pobre, o que é um grave erro. A área do Cerrado brasileiro é uma área riquíssima em biodiversidade. Obviamente que ele não tem a exuberância de uma Mata Atlântica ou de uma floresta equatorial úmida como a floresta amazônica. No entanto, você tem aí uma miríade, né, de paisagens botânicas e de animais que se espraiam pela área do Cerrado. Aliás, a área do Cerrado que foi continuamente devastada e continua a sê-lo, sobretudo a partir do avanço da fronteira agropecuária durante o regime militar, com a implantação do modelo do agronegócio. Lembre-se que na década de 1970, o regime militar resolve abrir uma nova fronteira agropecuária na área do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás. Nessa área, o modelo escolhido foi um modelo de agronegócio, aquele com um alto nível de tecnificação, porém mantendo lá a concentração de terra e renda na mão de poucos. Nós chamamos isso de modernização conservadora, onde eu modernizo a técnica agropecuária. Se lembre, tratores, colheitadeiras, semeadoras, ordenha mecânica, pulverização aérea, defensivo agrícola, fertilizante artificial, técnica da calagem, jogar calcário sobre o solo para corrigir a acidez desse solo, ao mesmo tempo
transgênicos, seleção genética de sementes, mas mantenham a terra concentrada na mão de poucos. E com isso, houve uma forte devastação da área do cerrado. A gente vai poder perceber, pessoal, no entanto, que o cerrado, além de ter uma botânica e um conjunto de animais extremamente biodiverso, é também uma área importantíssima porque é um divisor de águas das três das maiores bacias hidrográficas brasileiras, a do Rio Paraná, a do Tocantins-Araguaia e a do São Francisco, justamente onde estão as áreas de navegabilidade e também de geração hidroelétrica. A bacia do Paraná com Itaipu, a bacia do Tocantins-Araguaia recebendo agora a usina hidrelétrica de Belo Monte, que será a maior hidrelétrica totalmente brasileira no Rio Xingu, a do São Francisco com o complexo de Sobradinho. Portanto, se a alteração ou a retirada da vegetação altera o clima, nós podemos ter um impacto severo sobre a área, dessas três grandes bacias hidrográficas que servem para a navegação e também para a geração de energia hidroelétrica. A gente vai poder perceber também que essa área compõe lá uma parte importante do chamado aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos de todo o mundo, Parte dele está presente exatamente na área do Cerrado brasileiro. Legal? Vamos conferir no nosso material? Dá uma olhada para cá, pessoal. Macrodivisão natural do espaço brasileiro, biomas, domínios e ecossistemas, Cerrado e Pantanal. Observe aí, pessoal, que a área do Cerrado é um bioma típico do centro-oeste do Brasil, abrangendo os estados do Mato Grosso do Sul e de Goiás. Ele está presente também em quase todo o estado do Tocantins e a oeste do estado de Minas Gerais, ao sul do Maranhão e ao sul do Piauí. Ocupa uma área de aproximadamente 203 milhões de hectares. Trata-se de um bioma com as estações climáticas bem definidas, uma época bem chuvosa e a outra seca, e regiões de solo de composição arenosa. Suas principais características são a presença marcante de árvores com galhos tortuosos, portanto, nós estamos falando aqui de uma vegetação retorcida, e de pequeno porte, portanto, basicamente, arbustiva. As raízes desses arbustos são profundas, propriedade para a busca de água em regiões profundas do solo em épocas de seca. As cascas dessas árvores são duras e grossas, as folhas são cobertas de pelos para reter a umidade do ar, há uma presença de gramíneas e ciperáceas no extrato das árvores, com uma temperatura média anual entre 18 e 23 graus. Aqui nós temos exatamente a área do cerrado e quando da ocorrência de árvores, nós vamos denominá-la de cerradão. Quando ela for meramente arbustiva, é o cerrado. Quando ela se apresenta arbórea, é o cerradão. O índice pluviométrico anual é em torno de 1.450 milímetros, mas cerca de 80% das chuvas ocorrem entre os meses de setembro e abril. O solo do cerrado caracteriza-se por apresentar uma cor avermelhada em função da grande presença de óxido ferroso. Outra característica é o fato dele apresentar um pH baixo. Você se lembra lá das aulas de ensino médio do potencial hidrogênio iônico baixo? Significa dizer que o solo é ligeiramente ácido. O problema do solo ácido é que em presença da água da chuva, que também é ligeiramente ácida, ela dissolve rapidamente os sais minerais presentes no solo, dificultando ou impedindo a sua absorção pelos vegetais. E aí a forma de corrigir isso aqui
é adotar uma técnica que nós chamamos de calagem. A calagem é quando eu jogo calcário sobre o solo. Calcário é uma rocha sedimentar, ela vem de sedimentos, né, de outras rochas. O exemplo claro de calcário é aquele antigo giz de escola que se escrevia no quadro. Observe aí que o cerrado, num sentido restrito, é uma espécie de formação savânica, né? No entanto, você pode considerar também, num sentido um pouco mais amplo, a área arbórea, por exemplo, como o cerradão, e as chamadas formações campestres. Observe aí que a área do Cerrado brasileiro é uma área importantíssima de grandes bacias hidrográficas brasileiras, de maneira muito especial, a bacia do Paraná, a do São Francisco e a do Tocantins-Araguaia. Lembrando lá, né, que na bacia do Paraná eu tenho Itaipu, na bacia do São Francisco eu tenho o complexo de Sobradinho, de hidrelétricas, e no Tocantins-Araguaia eu tenho agora a construção da usina elétrica de Belo Monte, no rio Xingu, no Pará, que será a maior hidrelétrica totalmente brasileira. Então o Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupa 22% do território nacional, é a nascente das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul e apenas 8,21% do Cerrado são protegidos. Com isso, é o chamado hotspot, é uma área de grande riqueza biológica mundial que possui a menor percentagem de áreas sob proteção integral. Ela contribui para 8 das 12 regiões hidrográficas brasileiras. Observe aí que nós temos então o Cerrado, né, como o segundo maior bioma da América do Sul. A sua área é o equivalente à Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Espanha juntas. O Cerrado abastece as 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul: a Araguaia-Tocantins, ou Tocantins-Araguaia, o São Francisco e o Paraná. A gente vai poder observar que essa área do Cerrado também abastece 3 dos maiores aquíferos do mundo: o aquífero Guarani, que sem dúvida alguma é o maior, mas também o Urucuia e o Bambuí. Lembrando que um aquífero é um grande lençol, né, de água subterrânea, e ele muitas vezes é fundamental para o abastecimento de cabeceiras de rios ou água disponível para agricultura e pecuária. Não obstante esse fato, pessoal, a gente tem que o bioma do Cerrado sofreu uma forte devastação pela expansão, sobretudo, da área de soja, com um aumento significativo da área de queimada, o avanço da pecuária e também da carvoaria. Bom, mas a gente tem que falar nessa aula também a respeito do complexo do Pantanal. Primeiro, é preciso dizer que a terminologia Pantanal não está exatamente correta, porque um pântano é uma área com água estagnada, e não é isso que ocorre na área do Pantanal brasileiro. A área do Pantanal é uma imensa planície inundável. Você se recorda que planície é uma área mais ou menos plana, normalmente abaixo de 300 metros de altitude, onde predomina o acúmulo de sedimentos. Sedimentos de origem inorgânica, como areia, pedra, cascalho, barro, argila, ou de origem orgânica, né? Folhas, frutos, sementes, animais mortos, árvores mortas, etc. Então o Pantanal não é exatamente um pântano, é uma área de planície inundável. Nessa área de planície inundável, nós temos lá, né, uma grande biodiversidade, mas a depender basicamente da maior ou menor proximidade dos rios. Por isso nós falamos
em complexo do Pantanal. Na área próxima aos rios, nós vamos encontrar uma floresta tropical úmida, parecida com aquela que nós temos lá na Mata Atlântica, na área do litoral brasileiro. Portanto, nós estamos falando de árvores altas e médias, grande biodiversidade, vegetação densa. À medida que eu me afasto do rio, eu vou ter então um nível de umidade menor. A vegetação se adapta e passamos a ter então o cerrado, uma vegetação arbustiva, arbórea, casca grossa, raiz profunda, espaçada, retorcida. À medida que eu me afasto ainda mais, nós vamos ter a presença dos chamados campos limpos, que é uma vegetação rasteira, na média até 50 centímetros, formada por vegetação molenga, algumas vezes algumas herbáceas um pouco mais complexas, mas basicamente formado por gramíneas, portanto, formando um pasto natural. Vamos botar no nosso caderno? Vem para cá, pessoal. Então, como é que funciona agora o que nós chamamos de complexo do Pantanal? Nós temos aqui o rio e na beirada do rio eu tenho uma floresta tropical úmida, típica, por exemplo, daquela característica da Mata Atlântica. À medida que eu me afasto desse rio, nós vamos ter uma segunda vegetação, que é a vegetação de cerrado. À medida que eu me afasto ainda mais, eu vou ter a presença dos campos limpos. E, portanto, no mínimo, 3 grandes conjuntos vegetativos dentro da mesma área, formando, portanto, um complexo vegetativo que nós denominamos de complexo do Pantanal. Acompanhe aqui comigo. Observe lá que o Pantanal, ele está lá, entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas nós vamos encontrar parte dele no Paraguai e também na Bolívia. E no Paraguai e na Bolívia, ele é chamado de Chaco. Um dos ecossistemas mais ricos do Brasil é o Pantanal, que se estende-se pelo território do Mato Grosso, na sua porção sul, e no Mato Grosso do Sul, na porção noroeste, no Paraguai ao norte e na Bolívia ao leste. São 228 mil quilômetros quadrados. Em virtude da sua importância e diversidade ecológica, o Pantanal é considerado pela Unesco como um patrimônio natural mundial e reserva da biosfera. Observe aqui que o Pantanal é formado por uma planície e está localizado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai. Ele recebe, assim, uma grande influência do próprio rio Paraguai e dos seus afluentes, que alagam a região, formando uma extensa área alagadiça, que nós genericamente acabamos chamando de pântano, favorecendo a existência de uma rica biodiversidade. A época de chuvas e cheias dos rios ocorre entre os meses de novembro e abril, exatamente no período lá do verão, finalzinho da primavera, início do verão. O clima do Pantanal é úmido, com um alto índice pluviométrico, portanto de chuva, quente no verão e seco e frio na época do inverno. A gente vai observar que o Pantanal está dividido em 2 regiões. O Pantanal Norte, também chamado de Pantanal Amazônico, e o Pantanal Sul, ou Pantanal Maior. Esse bioma localizado lá na bacia hidrográfica do Alto Paraguai. Lembrando que na Bolívia e no Paraguai, ele é chamado de Chaco. Observe lá que o bioma do Pantanal,
apresenta características extremamente heterogêneas, com uma grande variedade de plantas. Então eu tenho aqui a área da ocorrência do Complexo do Pantanal, do Cerrado, de Mata Atlântica e a área de Campos. Existe no Pantanal plantas hidrófilas, que são aquelas que permanecem e se desenvolvem em áreas permanentemente alagadas, ou seja, plantas que sobrevivem a uma umidade extrema. Mas também existem plantas xerófilas, que são aquelas que não dependem de grande quantidade de água para sobreviver, os quais acontecem nas áreas altas e secas do Pantanal. Observe aqui uma imagem típica do Pantanal brasileiro. E a área no entorno dessa área alagada, basicamente uma floresta tropical úmida. Bom, pessoal, se é assim, a gente tem que ver como é que essas questões caíram em prova. A nossa primeira questão do CESP-UNB de 2013, diz assim: a respeito das características físicas da região centro-oeste do Brasil, julgue o item subsequente. No território sul-mato-grossense, há 3 importantes biomas: o Pantanal, o Cerrado e bolsões de floresta tropical. A alternativa verdadeira é o famoso Complexo do Pantanal. Floresta tropical na beirada dos rios. À medida que eu me afasto e a umidade é menor, eu tenho o Cerrado. Me afastando ainda mais, eu tenho os campos limpos. Segunda questão. 2013, Banca CESP. A respeito das características físicas da região centro-oeste do Brasil, julgue o item subsequente. O Pantanal é um bom exemplo de domínio morfoclimático. Então vamos lembrar, né? Se é um domínio morfoclimático, é aquele que está levando em consideração a formação de relevo, que é uma planície inundável, que pega um clima, que é o clima tropical continental, que pega uma vegetação, que é o complexo do Pantanal. Então, voltando, o Pantanal é um exemplo de domínio morfoclimático, ameaçado pela expansão da moderna agricultura de soja e da cana-de-açúcar, que nele encontra solos férteis, abundância de água e baixo custo da terra. Alternativa falsa. A principal atividade econômica da área do Pantanal é a pecuária extensiva e, mais contemporaneamente, a mineração, não a cultura de soja e, sobretudo, não a cultura de cana-de-açúcar. Alternativa incorreta. Terceira questão. O texto é longo e ele diz assim: o Brasil é uma república federativa cuja organização político-administrativa comporta a existência de estados, municípios e o Distrito Federal. O território brasileiro foi conquistado pelos europeus no século XVI e colonizado por cerca de 3 séculos. Ele localiza-se predominantemente na área da terra marcada pela tropicalidade. Os tipos de clima presentes no Brasil são o equatorial, na Amazônia, norte do Mato Grosso e oeste do Maranhão, o tropical, centro do país, Roraima, partes do Piauí, Bahia e Minas Gerais, o tropical de altitude, partes mais elevadas do Planalto Atlântico do Sudeste, tropical úmido no litoral e o subtropical, com parte de São Paulo, da região sul e o semiárido interior do Nordeste. O Brasil detém uma das mais ricas e variadas formações vegetais do planeta, que se relaciona aos diversos tipos de clima, relevos e solos existentes no país, explorada de forma desordenada desde os começos da colonização. Essa vegetação pode ser dividida em vários grupos: floresta amazônica, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal, Mato Grossense,
Cerrado, Campos, Mata de Araucária, Mata dos Cocais, Mangue Restinga. A floresta amazônica é a floresta tropical de maior extensão remanescente no mundo, com cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais algo em torno de 60% encontra-se em território brasileiro. Originalmente, a Mata Atlântica recobria uma extensa faixa do litoral, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. No Nordeste, a devastação foi tão acentuada desde a colonização que praticamente só restou o nome Zona da Mata, onde ainda hoje se encontra o plantio da cana-de-açúcar. Na defesa de florestas e do meio ambiente em geral, setores da sociedade se mobilizam, muitas vezes em organizações não governamentais, para pressionar o poder público para que este também assuma a responsabilidade da preservação. Praticamente intacto, possivelmente por suas características naturais que inviabilizam a agricultura de grande porte, o Cerrado brasileiro ainda aguarda a introdução de formas sistemáticas de exploração econômica, alternativa falsa. O Cerrado foi fortemente devastado pela abertura da nova fronteira agropecuária a partir da década de 1970, que é uma forma sistemática de exploração econômica do território. Alternativa falsa. Quarta questão. A questão está relacionada à paisagem. Analisando a imagem, pode-se afirmar que o Pantanal destaca-se pelo fato de constituir-se em uma extensa planície, e essa planície é inundável. Alternativa verdadeira. Quinta e última questão. 2010 é uma questão adaptada para o Colégio Naval. O geógrafo brasileiro Aziz Absaber utilizou o conceito de domínio morfoclimático para identificar os domínios paisagísticos brasileiros. Domínio morfoclimático refere-se a um conjunto espacial de grandes dimensões, caracterizado por uma interação coerente entre as feições do relevo, os tipos de solo, as condições de clima e hidrologia e as formas de vegetação. Em função de sua extensão territorial e de suas características físicas, o Brasil possui vários domínios morfoclimáticos. Nesse sentido, destacando-se alguns, é correto afirmar que o domínio do Pantanal mato-grossense, uma extensa planície drenada pelo rio Paraná, possui uma grande heterogeneidade de vegetais, mesclando características de todos os domínios naturais brasileiros. Alternativa falsa. Nós não vamos encontrar características de todos os domínios naturais. Nós vamos encontrar de alguns, mas não de todos. Portanto, essa alternativa é claramente incorreta. No Pantanal, por exemplo, nós não vamos encontrar características da Mata dos Pinhais. Também não vamos encontrar nessa região características da Mata dos Cocais. E, portanto, não há de se falar em todos os domínios naturais brasileiros. Essa alternativa, portanto, é flagrantemente incorreta. Bom, pessoal, se nós então conseguimos compreender o Cerrado e a área do Pantanal, a gente pode então já encerrar essa aula por aqui. Um abraço imenso para você, bons estudos e até um próximo encontro. Até lá! Clique lá.